Olá, pessoal! Mais uma edição do Veterano Bisurado, um programa feito de veterano para veterano. Certo, Rômulo? Excelente, mais um vídeo no nosso canal aqui, Veterano Bisurado. Você que chegou aqui agora, primeiro já deixa o seu like que eu tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje, assunto polêmico que temos aqui. Nossa prosa, então, será sobre o triste fim das escolas cívico-militares e suas consequências. E para falar sobre o assunto, convidamos dois convidados especiais, veteranos, um do Exército, capitão William Douglas da Silva, e o suboficial da Aeronáutica, veterano Luiz Alberto Gomes de Souza. Sejam todos bem-vindos e agradecemos demais a participação dos senhores. Acredito que será bem proveitosa a prosa sobre o fim do PSIM. Contigo, guerreiro. Senhores, primeiro, muito obrigado pela presença aqui. Hoje um tema importante, um tema polêmico. E aqui a gente não chega devagarzinho, não. Já vamos chegar na polêmica. A situação é a seguinte. Foi vinculado na imprensa que para o fim da escola cívico-militar, para o fim do projeto, o único motivo seria que foi criada por um decreto e não por uma lei. Na opinião dos senhores, isso foi uma verdade ou apenas uma decisão política ali mascarada? Olha, gente, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, de ter esse momento de fala num canal tão importante aí para o segmento militar, para os veteranos. E é importante frisar que o único motivo da extinção do projeto não foi só por ter sido criado por decreto. Em nota técnica publicada pelo MEC, foram 4 os motivos para essa extinção do projeto, tá certo? Um foi o desvio de finalidade dos militares, o desvio de finalidade dos militares. Outro foi a falta de coesão entre o sistema de ensino dos colégios cívico-militares e do sistema brasileiro. Também foi falado sobre a parte orçamentária, que segundo eles o gasto foi muito grande com as escolas cívico-militares, e esses valores poderiam ter sido empregados de outra maneira, tá certo? Então foram 4 esses motivos ainda que falam sobre isso. E ainda sobre a diferença do modelo didático pedagógico. Na minha opinião, mais sincera opinião, por estar acompanhando isso há muito tempo, apesar de ter me retirado do programa em 2022, eu acredito que essa extinção do projeto se deu meramente por vontade política, entendeu? São questões ideológicas que corroboraram para a extinção do projeto, tá certo? Haja vista que o governo fala que há gastos com a escola cívico-militar. Eu defendo que com a educação não se há gastos, com a educação se há investimento. Então, nesses 3 anos aí mais afinco do projeto, foram gastos cerca de 94 milhões de reais com o projeto. E esses valores estão aí na reforma das escolas, na adequação das escolas para o padrão dos colégios militares, com laboratórios de química, física, informática. Então, boa parte desse dinheiro foi gasto com a parte estrutural. Uma outra parte, sim, foi gasta com o pagamento, com a folha de pagamento dos militares da reserva, que aí sim entra o Ministério da Defesa nesse convênio. Há de se crer, então, que foram lançados, foi vinculado na mídia valores que não retratam os valores gastos. Um coronel da reserva ganha cerca de 8 mil reais. Esqueceram de desconto de imposto de renda e essas coisas mais. Então, falar que foi o decreto que fez isso, não. Porque na hierarquia das leis está certo que o decreto é uma coisa mais fácil de ser revogada. Mas hoje eles têm maioria no nosso governo. Vou passar para o suboficial, que aí a gente volta nesse assunto para falar mais detalhado, que a gente vai puxar mais coisas aqui. Na minha opinião, como o capitão disse aqui, as argumentações foram fracas demais para extinguir um projeto de tamanha envergadura. Eu vejo que o trabalho que os militares fazem dentro da escola, ele não há o porquê de dizer desvio de função. Primeiro porque os militares estão na reserva, já cumpriram a sua missão. Eles tiveram o seu trabalho, passaram para a reserva e agora estão contribuindo para ajudar os meninos
a traçar um caminho melhor na sua vida. Eu fui menino de rua, pedi esmola e eu desafio o governo, qualquer autoridade neste país, de dizer para mim que o trabalho de educar um jovem sai caro para a nação. Não sai, porque educar uma pessoa é um ganho. Cada cidadão educado, ele se transforma numa pessoa capaz de produzir nessa nação. E aí o que o governo fez, na minha opinião particular, foi uma questão política. Porque a argumentação não tinha sentido. Porque o problema era a lei, ok, manda para o Congresso Nacional, pede que o Congresso vai legislar e cria-se a lei e regulamenta como deve ser e segue o barco. Agora, o que não pode é fazer um investimento dessa envergadura em prol do adolescente, da criança e do adolescente, e depois jogar fora, dizendo que isso simplesmente que está gasto demais, simplesmente que está fora de função. Não interessa se está fora ou não de função. Tudo que se fizer neste país para educar, para ajudar, para ensinar e para conduzir para o bem o adolescente, a criança e o adolescente, ainda é pouco, porque o governo é organizado para isso, para cuidar do cidadão do futuro. Senão amanhã nós não teremos um futuro. E o que o governo quer, afinal de contas? Então, tem uma unanimidade aqui, política, né? Decisão política. E eu quero aproveitar esse gancho aí. No final, teremos polêmica. Vou levantar uma polêmica aqui no final. Você que está aqui, fica até o final para saber a minha opinião sobre isso também. Capitão, eu queria aproveitar a presença do senhor aqui. O senhor que, além de veterano, né, das Forças Armadas, é um advogado e é formado em letras. E participou do projeto ativamente em uma escola aqui em Birité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Conte pra gente como é que foi a sua experiência vivendo ali na escola cívica. Olha, talvez nesses 33 anos de carreira e 58 anos de idade tenha sido uma das melhores experiências da minha vida, tá certo? Todo novo causa um certo temor, um certo receio. Porém, quando eu tive a oportunidade de visitar a Escola Estadual dos Palmares Cívico-Militar em Ibirité, eu tive contato primeiro com o diretor da escola, o senhor Eduardo, que ele nos recebeu de maneira assim maravilhosa, espontânea, falou dos números, né, dos índices que fizeram que a escola fosse escolhida, que tinha padrões, né, ser baixo índice do IDEB, escola localizada em comunidade com vulnerabilidade social, e também ter aqui a essência daquela comunidade ali. E qual foi a nossa surpresa? Que foi praticamente unânime a aceitação daquela escola. Sofremos um pouco, porque todos admitem que a escola cívico-militar foi pensada quanto escola numa aula presencial e nós atravessamos a pandemia. Então, trazer a criança, fomentar esse sentimento de pertencimento do jovem, do adolescente e das crianças à escola foi uma experiência muito boa, então. Foi, né? fantástico. Apesar de terem pessoas contrárias ao sistema, quando eles viram a inserção dos militares na escola, o trabalho do gestor escolar, do gestor educacional com a sua equipe de monitores, e verem ali pessoas com alto gabarito, todos os meus monitores possuíam curso superior e pós-graduação. Então eram pessoas do mais alto nível de gabaritadas, e preparadas para pessoas preparadas na lide diária, entendeu? Acostumados a cumprir ordem e fazerem ser cumpridos. Então, trabalhar foi uma experiência muito boa, gratificante. Sofremos alguns entraves, questões burocráticas, mas a comunidade absorveu bem, porque quando as aulas eram virtuais, eram lives, você via uma participação muito grande dessas crianças, mas quando a gente chegou na escola, que a criança voltou, o adolescente voltou para a escola, já estavam de cabelo cortado. As crianças já não estavam mais de brinquinho, de pisse, tudo. Então tá jóia. Então, experiência muito boa. O oficial Alberto, né? Sim. Foi da escola Princesa Isabel. Bom, o capitão, nós estamos falando aqui de Birité, na região metropolitana, Escola Estadual dos Palmares. Aí voltamos para Belo Horizonte, que é a escola Princesa Isabel, na região noroeste, né? O senhor tem uma experiência nesse sentido aí? Sim, o trabalho com os adolescentes ali na escola Princesa Isabel trouxe para mim um enriquecimento muito grande, um enriquecimento humano. Primeiro, porque você percebe a necessidade do adolescente de ter orientações corretas para a vida. E eu tive ali uma experiência ímpar,
Um adolescente, normalmente os adolescentes, quando chegavam no ensino médio, terceiro ano, você dizia para eles: você vai fazer faculdade? Não, não tenho interesse em fazer faculdade. Você vai fazer um curso técnico? Não, não penso em fazer um curso técnico. Havia um desânimo, parece quase que generalizado. Raríssimos alunos diziam que ia tentar a faculdade. E um jovem, eu recebi uma ligação de um jovem, e não sabia quem que era, e ele querendo me agradecer pelo incentivo, pela orientação que eu dei, e ele foi para o Exército Brasileiro, foi servir, e foi lá, tirou fotografia fardado, mostrei isso para meus superiores, aí me agradecendo, dizendo que ele tomou um rumo na vida a partir do momento que eu contei a minha história, a minha experiência de vida, e ele queria seguir os meus passos. Ora, peraí, é uma responsabilidade muito grande você servir de norte para uma pessoa e alguém vir dizer que você está fora de função. A função do ser humano é formar ser humano. Perfeito. Senhores, agora... Tem um interessante aqui, Rômulo, cortando o que você está falando. Agora, esse bate-bola aqui do PC é um negócio interessante. Aí vamos entrar em detalhes aí como foi a execução. Você viu, você pode perceber que é o seguinte: a gente viu que a participação dos oficiais, dos monitores, foi algo assim impactante para a comunidade local. E algumas coisas, alguns entraves, a gente pode observar isso. Por exemplo, a autoridade ali dos militares, vocês podem nos ajudar aqui, não é interferir. Logo assim, quando começou a ideia dos militares, os professores, o pessoal da equipe pedagógica, já olhou assim: pô, esses guerreiros militares vão vir aqui interferir. Com certa desconfiança. Interferir e não foi ir. Na verdade, não é esse o programa. O militar, ele não interfere no ensino, ele não fica lá dentro da sala de aula, ele é um apoio para o professor. Não foi isso, capitão, que aconteceu? Sim, isso ficou bem definido. A sala de aula é do professor e a parte pedagógica era questão do Base Nacional Curricular Comum, PPP, tudo mais. O militar agia fora da sala de aula, na parte disciplinar e na parte do projeto Valores. A gente estava preocupado ali com uma melhor condição de educação, de disciplina e sentimento de pertencimento do jovem àquela comunidade, àquela escola ali. Essa que era a nossa... A gente não tinha o poder de entrar. Só durante as lives, que levávamos lives com assuntos de interesse comum aos alunos e à própria comunidade. Tirando isso, interferência na parte pedagógica, nenhuma. Ótimo, excelente. E aquela situação seguinte, só para a gente entender. O professor, a parte técnica era dele. O militar, vamos chamar assim, era uma mão amiga, era um apoio ali. Exatamente. Recebíamos o aluno no portão do colégio, segurança, com um sorriso, dando uma sensação de tranquilidade para os pais, de segurança para os pais. Nós estávamos no pátio, rodando o pátio o tempo todo, evitando que houvesse alguma discussão, briga entre colegas lá, alunos, e trabalhávamos no sentido de ajudar. Tudo que fizemos e tudo que os militares fazem dentro de uma escola é ajudar o aluno. E muitos dos nossos companheiros lá, como o capitão aqui disse, a maioria tem curso superior, tem pós-graduação. No meu caso, tem curso superior, tem pós-graduação em Direito Social. Nós buscávamos ajudar o aluno até aprender o português. Matemática, nós temos um suboficial lá muito bom em matemática, então ele ajudava os alunos com a matemática. Quer dizer, é um suporte. Quer dizer, uma pena que esse projeto acabe. Vai acabar no final do ano agora. Mas tudo que é bom é assim mesmo. Dura pouco. Tudo que é bom. Porque se fosse uma coisa ruim, né, do oba-oba, quebradeira, permaneceria. Pois é. Eu queria até aproveitar a fala do suboficial aqui. A situação é a seguinte: eu vi a fala do senhor contou a história, foi um garoto de rua, e eu vejo hoje, isso é uma opinião minha, eu quero entrar nisso aí porque é uma opinião minha. Nós focamos em alguns pontos ali, a faculdade, não estou desmerecendo, é importantíssimo um curso superior hoje no Brasil. Sim. É importante formar bons profissionais, cursos técnicos, mas, na minha opinião, de nada adianta se nós não focarmos na educação de base. Então, quando o governo alega ali que fica caro formar um jovem, formar uma criança, um adolescente, é o reflexo do que nós estamos formando ali.
muitos profissionais hoje formados ali com curso superior, mas que são analfabetos funcionais. Muitos eles saem do curso superior sem saber o mínimo que deveriam saber na educação de base. Então, os senhores acham que esse investimento ali deveria ser a prioridade do nosso Estado? Deveria ser primeiro a educação de base e depois o ensino superior, pensar num técnico? E isso é visto hoje assim, dessa maneira, porque o curso superior dá voto e criança e adolescente não vota ainda? Olha, bem polêmica essa pergunta. Se for que ia ser assim, está sendo mesmo. Eu hoje leciono numa escola e leciono educação básica. Então, eu vou te falar assim, que a educação básica é excelente para a formação do cidadão. Você falou uma coisa interessante. Será que essa juventude vai me prestigiar numa urna? Acho que não. Então, manter esse povo alienado à situação política, entendeu? É muito desagradável para quem quer se manter no poder. Quanto menos o jovem, quem vai confrontá-lo, tiver conhecimento, melhor. Então, realmente, formar o jovem na sua base, para que ele talvez nem precise da faculdade. Hoje, o mercado de trabalho absorve os mais diversos profissionais. Tá certo? Então, isso aí, você foi muito feliz nessa colocação sua aí. Eu acho que a educação básica tem que ser prestigiada em todos os níveis. Feliz você na sua colocação aí. Obrigado. O que o senhor pensa aí, senhor? Isso que o capitão acabou de falar é uma realidade, porque você ensinar o jovem, lá desde pequeno, você ensinar o caminho que ele deve seguir, que inclusive isso é bíblico, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Então eu acho muito importante você ensinar as palavras certas e dar exemplo. Mas como vamos dar exemplo se nós somos de uma formação também mal feita? Então não tem como. Então essa situação no Brasil precisa mudar. E eu vejo a possibilidade de mudar através da educação. E ali na escola você ensina para o garoto não só português, matemática, educação física e outras matérias, mas também precisa ensinar o básico social. Sim, senhor, não, senhor, com licença, por favor, muito obrigado, posso entrar? Dá licença para sair? O que acaba sendo transferido de uma educação familiar, essa responsabilidade acaba sendo da escola ali. Muita dessa responsabilidade está sendo dada para a escola e tem que ser dada em algum lugar. A criança tem que ser formada como cidadão também. Sim, excelente. Bom, voltando aqui especificamente ao PECIM, uma situação que nós colhemos aí, uma pauta interessante aí, uma apuração, que vamos chamar assim. O que está acontecendo hoje? O programa vai se extinto. Já está em extinção. Acaba. Tá. E aí? Nós levantamos essa bandeira do fim, e agora? Como é que fica essas escolas? Por exemplo, nós temos aqui também uma outra escola, que é a Escola Estadual Assis Chateaubriand, do bairro Boa Vista. Sim. Nos apuramos lá, assim, com os militares que estão fazendo um trabalho excepcional lá. Um trabalho assim, de furto de celular zero. Assim, o contato dos militares do PECIM com as forças de segurança facilita e dá uma sensação de segurança. E a própria segurança é coisa fantástica, né? E isso tudo vai acabar. Agora, o governo de Minas, através do Corpo de Bombeiros, o que está no coração do governador Zema, é executar esse programa para o Corpo de Bombeiros. Só que aí a MIFA, a associação, ela vai expedir vai mandar um expediente para o Corpo de Bombeiros perguntando como é que vai ser isso. Porque parece que é um bombeiro para cada escola. Não vai ser suficiente. Aí nós vamos fazer esse bate-bola aqui. Então, a proposta nossa da MIFA é de aplicar a Lei 13.019, que, aliás, nós até sugerimos isso ao MEC. O que é essa 13.019? É o marco regulatório das organizações da sociedade civil, em que o Estado ele se relaciona com as OSCs das organizações da sociedade civil para a execução de uma política, por exemplo, a execução de um determinado programa. Então, as entidades, os veteranos, tanto das Forças Armadas como veteranos civis, podem atuar nesse programa. Basta que esses veteranos se associem a uma entidade, a entidade faz o instrumento de parceria, que é o termo de colaboração com o governo, o dinheiro entra na associação e paga esses militares que serão contratados. Isso é possível. Como é que os senhores veem isso aí, essa questão da contratação aí, para a continuidade desse programa a nível do governo do Estado? Seria uma boa para a continuidade do programa?
Olha, semana passada, eu fui convidado pelo gabinete do deputado Antônio Carlos Arantes para uma audiência pública para debater justamente a manutenção e a ampliação das escolas cívico-militares no Estado e o impacto desse modelo educacional na diminuição da violência nas escolas. Qual grata surpresa não foi a minha quando o deputado trouxe um modelo, talvez a melhor parte da escola cívico-militar, que foi o governo do Paraná, aí na pessoa do deputado Ratinho Júnior, trouxe a secretária responsável pela manutenção das escolas. Lá no Paraná, eles fazem a convocação de militares da reserva via edital para isso. Eles são um sucesso mesmo, são top das escolas militares. E aqui no estado de Minas Gerais, nós estamos tendo um apoio muito grande. Tivemos a oportunidade de ouvir o Corpo de Bombeiro, que as pessoas, os militares responsáveis por essa transição, e eles têm feito um trabalho esmero nessa transição. Porém, há de se convir que essa experiência que você está propondo e que eu não sabia dessa possibilidade de remuneração dos militares através dessas fontes pagadoras aí, é primordial. Ainda mais nós militares que trabalhamos o tempo todo com uma formação continuada, entendeu? Então, ter esse militar que já trouxe essa bagagem ao longo da sua vida castrense, voltar e trabalhar novamente com o público na educação, na instrução desses jovens é primordial. Se isso pode ser feito, sou de pleno acordo com isso aí. Você concorda isso, Alberto? Poder voltar isso aí? Sim, eu concordo. Todo centavo que for gasto na formação de um ser humano, eu acho pouco, ainda pouco, porque o mundo precisa de pessoas melhores. E para termos pessoas melhores, precisamos aplicar os jovens de hoje. Não adianta chorar pelo leite derramado, como o provérbio que diz aí. Então, essa contratação, se for possível fazer essa contratação, eu acho que é uma continuidade do trabalho bem-vinda e deve ser encarado como uma resposta social da mais alta relevância, porque está se tratando de seres humanos. Não estamos gastando dinheiro como se gasta com projetos aí que não tem futuro, que não tem continuidade, mas um projeto humano, esse projeto humano, ele tem continuidade, porque aquilo que se ensina à criança de hoje, ele vai apresentar como jovem, vai apresentar como adulto. Então, se eu dou uma boa formação para o nosso jovem, ele vai ser um adulto consciente, um cidadão responsável, e é o que precisamos. Mas tem que ver qual é a visão de quem está no poder. Se a visão é essa, formar o cidadão, porque argumentos eu vejo muitos. E como você falou aqui, eu disse que fui menino de rua, eu pedi esmola nas ruas de Belo Horizonte e passei muita fome, comia comida até da lata de lixo para sobreviver, mas tinha uma coisa que me ensinaram. Você precisa ser honesto e ser respeitador. E isso é muito importante. E às vezes o jovem não tem isso. Não tem isso. Você vê o comportamento de muitos jovens na sociedade que ele não aprendeu nada disso. Ninguém passou para ele os valores. Esses valores de vida precisam ser passados. E o militar tem essa experiência. São lições que vão além do português, da matemática, Exatamente. são de caráter, de formação de um cidadão. Né? Exatamente. Se você não aprender português e não aprender matemática, mas souber respeitar o seu próximo, você já tem um grande valor. Exato. Então, assim, e nós estamos já chegando ao fim, e aqui o que a ideia é o seguinte aqui, essa novidade, esse relacionamento, esse instrumento de parceria, ele é muito bom, porque assim, ele tem amparo legal. É a Lei 13.019, é a lei do marco regulatório. Então, assim, comenta aí com a gente, você que está chegando ao canal, comenta sobre essa possibilidade, porque é o seguinte, a ideia do governo Zema é colocar isso nas escolas. E a ideia, eu acho que é em todas as escolas, não sei qual é que é a vontade política dele, não sei, mas isso aí é a ideia dele. Só que não tem gente suficiente no Corpo de Bombeiros, não tem gente suficiente na polícia. A situação do Paraná, eu conheço muito bem lá, o Colégio Militar é muito avançado. Só que eles têm gente, o estado é pequeno. Minas tem 853 municípios e milhares de escolas. Então, assim, vai ter que buscar nos veteranos das Forças Armadas e nos veteranos civis. E preparar essa turma que já está preparada e aí consegue convocar, consegue desempenhar esse papel aí nas escolas. Porque eu acho que isso
Porque o militar, muitas vezes, que está empregado, ele tira dinheiro do próprio bolso para ajudar o menino ali que não tem condições de comprar. Vai para a escola sem. Não falta uma caneta, falta uma coisa, não é isso? Isso com certeza. Eu já vi isso. Os militares do PECIM muitas vezes ajudam financeiramente uma família que está passando necessidade. Às vezes a diretora chega e diz assim, olha, tal família está em tal situação, vamos fazer uma vaquinha, e os militares ajudam. E nós tivemos lá companheiros que chegaram a comprar roupa para dar para uma criança para vestir. E isso a gente faz com prazer, com amor. E antes que o capitão falar, para a gente encerrar aqui, capitão, é o seguinte, já tem, chega para a nossa associação, inclusive, fatos inusitados. Por exemplo, e quando o professor falta? Tem muito professor faltando na rede estadual, às vezes, faltam lá por motivo, há faltas justificáveis, até o problema de doença, de férias, outras situações. Quem é que ocupa o lugar ali? O militar integrante do PECIM ali, para não deixar a criança ou o adolescente sem uma atividade. Viu a importância que tem? E tudo isso vai acabar se não tomar medidas drásticas para a continuidade desse programa. Aí eu não estou falando no tocante à questão militarizada. Eu estou tocando na questão da disciplina, no apoio. Não é isso, capitão, para a gente finalizar? Sim. Deixa eu só falar uma palavrinha aqui, para ficar bem entendido, que o militar ele não substitui o professor, ele não ocupa o lugar do professor. Ele é uma ferramenta que pode ser utilizada numa necessidade. Então, se o professor faltou, você pode pegar esses adolescentes e deixar com o monitor, que o monitor vai preencher aquele tempo ali para as crianças não ficarem ociosas. Isso aí. Tá. Tocando só mais uma vez no assunto, você foi muito feliz nessa colocação sua. Não tem como, aí sim eu acredito que deveria ter um desvio de função se mobilizasse toda a corporação dos bombeiros para ocuparem as escolas cívico-militares, principalmente nessa tendência de ampliação desse modelo escolar. Então, caminhar para e passo a corporação com os veteranos é de suma importância. É agregar valores ao projeto. Então, esses veteranos seriam muito bem-vindos na consecução desse nosso objetivo. E, corroborando com o que o suboficial falou, o tempo livre na ausência do professor era necessário na transmissão do projeto Valores. É você conscientizar o aluno de que certos comportamentos o tornarão melhor na sociedade e na comunidade que ele vive. Tá joia? Excelente. Então, isso é importante. Faça esse vídeo chegar até o governador Zema, sobre essa proposta aí de integrar as organizações da sociedade civil, pessoas, as entidades que têm capacitação para isso. É como se fosse uma escola aberta, né? Só com esse viés aí da escola cívica aí. Bom, chegamos ao final. É isso mesmo, meus amigos, muito obrigado pela parceria, muito obrigado por estar aqui conosco, prestigiando o nosso vídeo, muito obrigado aos convidados, deixe aqui o seu like, compartilha e nos conte no comentário, você tem alguma experiência com a escola cívica, o seu filho participou, você foi um veterano que participou desse projeto? Qual a sua opinião? Deve permanecer ou realmente o projeto não acrescentou em nada? Queremos saber a sua opinião e queremos saber também a sugestão do próximo vídeo aqui do canal. Não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho. Muito obrigado. Nós agradecemos demais a participação do capitão William Douglas. Capitão, obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade ímpar na minha vida hoje poder tratar desse assunto. Foi muito boa a contribuição do senhor como veterano aí na escola em Birité. Continuo com esse sentimento aí, viu? Suboficial Alberto, gratidão. Obrigado demais pela presença aí do senhor. Fico muito grato de ter sido convidado e poder expor aqui a minha opinião sobre o PECIM, que acho que é um excelente projeto e não deveria acabar, deveria ter continuidade. Perfeito. Pessoal, até a próxima.